Olá. Você sabe que existem muitas religiões, muitas confissões por aí. Pessoas e filosofias e confissões para todo tipo de gosto. Eu sempre tive a curiosidade de saber, sabe, qual é o sentido da vida, por que nós estamos aqui, o que acontece, qual é a razão disso. E eu procurei em algumas religiões durante algum tempo. Procurei conhecer e sempre a minha mente sempre ficou ali, tentando compreender esses mistérios, até que um dia eu me deparei com a palavra de Deus. Eu vou até contar depois como foi o meu testemunho. Mas eu encontrei na fé cristã algo que a diferencia de todas as outras confissões, de todas as outras religiões. E é algo que coincidiu com a minha maneira de pensar. Vendo a imperfeição humana, eu cheguei a uma conclusão antes mesmo de descobrir a fé. Eu cheguei à conclusão de que nós somos autodestrutivos e capazes de destruir uns aos outros. E isso nos faz absolutamente imperfeitos. E isso, apesar de nós sermos diferentes das demais criaturas com capacidade de consciência, habilidades, inteligência, nos faz inferiores a essas criaturas, porque elas não destroem umas às outras deliberadamente, a não ser pela lei da natureza de caça. Elas não se destroem naturalmente só porque querem se destruir. Diferente do homem, que destrói um ao outro por pura ganância, às vezes. Por inveja, por seja lá o que for. Por os motivos mais fúteis. Por dinheiro, por poder, por status. Na fé cristã eu descobri que o homem, e é isso que diferencia a fé cristã de todas as outras confissões, o homem é essencialmente pecador. O homem é essencialmente inclinado para o mal. Existe o bem dentro de nós, mas nós somos essencialmente inclinados para o mal. Na primeira oportunidade nós escolhemos o caminho errado, que está na nossa natureza. E Romanos 3:23 diz uma coisa bem clara. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, entretanto, e gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus sabe que o homem é imperfeito e incapaz de salvar-se a si mesmo. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. É uma coisa simples de se entender. Nosso pecado nos condena à morte, mas para que eu não morresse, o próprio Cristo, por amor, ele entregou a sua vida para que eu tivesse a oportunidade de fazer a escolha de trilhar o caminho da santidade. E santidade não é nada mais do que você se abster do pecado. Você escolhe fazer o bem. Ele tornou possível que a minha natureza se inclinasse para o bem, não mais para o mal, pois ela é naturalmente inclinada para o mal. Mas por escolha, por consciência, hoje eu me inclino para o bem. Não que eu seja isento de pecado, ou você. Nós somos essencialmente pecadores, mas somos justificados aqui pela sua graça. O sangue de Senhor Jesus derramado ali na cruz nos purifica e nos abre a possibilidade de alcançarmos a salvação do Senhor. Lá em primeira epístola de João, diz o seguinte: você que acha que você é santo demais, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Entretanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda injustiça. Se nós dissermos que não temos pecado, meu querido, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele conhece a nossa essência. Há pessoas que carregam pela vida fora o peso de ter cometido um pecado lá no passado, do qual até gostaria de se arrepender, ou até se arrependeu, mas que não tem como consertar. Nós vamos assim ao longo do tempo estragando a nossa relação com as pessoas e com Deus.
Mas entenda, o sacrifício do Senhor Jesus restaura a sua condição. O sacrifício do Senhor Jesus permite a você voltar, é uma máquina do tempo, voltar ao princípio, restaurar a sua condição com Deus e com os homens. E assim, no dia em que nós nos encontrarmos com Deus, e isso vai acontecer, acredite, seremos justificados e aceitos, porque fomos purificados pelo sacrifício de Cristo. Tão somente crê no Senhor Jesus, confessa os seus pecados a Ele, não a homem algum, e os abandone. Com verdadeiro arrependimento, você tocará o coração de Deus. Um abraço, fica na paz.